Oi, eu quero falar sobre o dia 31 de outubro. Para, né, em todo mundo, assim, é comemorado como o dia do Halloween, o dia das bruxas. Mas para nós cristãos, nós não comemoramos isso, porque a gente vê por aí que é uma coisa assim, é ligada a coisas do mal, é coisa satânica, é tragédia. A gente chega no lugar, tem uma caveira. Ah, caveira, a gente estuda a caveira por dentro, mas ali não quer dizer, ele quer dizer que já morreu, já virou caveira. E quem começou a comemorar não foram os americanos, foram os celtas na Irlanda, no ano 400 e pouco depois de Cristo, há muitos anos atrás, porque eram invernos muito rigorosos e muita gente morria. Então eles começaram a achar que os espíritos voltavam, e quando foi assim, no dia 30 de outubro, eles faziam uma festa para poder, aí colocava doces nas casas e nas portas das casas e nas ruas, para que os espíritos encontrassem lugar de volta da casa onde eles moravam. E eles tinham essas crenças, né? E rolava sacrifício humano e coisas terríveis já naquela época. Só que na Irlanda, a Irlanda foi evangelizada no volta do ano 500 por um rapaz, ele foi preso com 16 anos, foi Patrick, não sei o quê. Eu sei que isso virou São Patrício, né? Porque Patrick é um nome em algum lugar, em outros lugares é Patrício. E ele evangelizou a Irlanda e ganhou muita gente para Jesus. Foi uma benção aquele menino. Ele foi um prisioneiro, mas ele se tornou missionário. Ele se converteu e aí ele começou a evangelizar e ele ganhou muito daqueles homens dos celtas, né, dos druidas para Cristo. Então a tradição acabou bastante ali, mas essa tradição se estendeu e os Estados Unidos ele tomou posse disso e inclusive agora está no Brasil. E a gente sabe que é uma data muito terrível. Nós temos que entrar em oração, batalha mesmo. Ora para os seus familiares. Eles pegam gatinhos pretos para poder sacrificar. Pega crianças também, jovens. Muita gente some. Inclusive tem umas mulheres que engravidam antes, para poder, quando tiver assim, uns 7 meses antes, para poder abrir a barriga, fazer sacrifício humano, pegar aquelas crianças da barriga da mãe que gerou, né, mas para oferecer aos demônios. E ali eles fazem rituais com aqueles fetos que já são crianças formadas, que, né, foi Deus que permitiu mas eles interrompem aquela vida. E isso acontece em muitos lugares. É um dia macabro, e eu acho um absurdo as pessoas ficarem comemorando isso como se fosse festa. Sangue, a gente vê que tem sangue, que tem lugar que coloca tipo como se fosse um corpo. Como é que isso é bonito? Isso é macabro, isso é diabólico, isso é triste. Desde quando a morte é bonito? É legal ir num cemitério? As pessoas chorando por causa dos seus entes queridos, o ser humano, a palavra de Deus diz em Eclesiastes que ele tem a eternidade dentro dele. Nós temos o nosso coração pronto para viver eternamente, porque foi interrompido isso por causa do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Porque o ser humano, ele era para viver para sempre. Por isso que a morte é tão triste. Por isso que a morte a gente não se conforma. Tem gente que perde filho, perde mãe, perde pai. Tem gente que fica até com a mente perturbada, nunca se esquece. Aí fala assim, mas o tempo apaga, não apaga aquela dor. Sempre a gente está lembrando, sente falta. Chega no cemitério, as pessoas se sentem mal. E tem muito da gente que faz rituais em cemitérios, por causa que é um lugar muito triste, muito pesado. Por quê? Porque não era para ser assim. A morte veio por causa do pecado. Então, mas só que nós não temos que comemorar isso aí. De jeito nenhum. Nós temos que comemorar dia 31 de outubro, um dia revolucionário para a Igreja de Cristo, para o Evangelho, que foi a reforma protestante que Martinho Lutero apregoou naquele mural, naquela porta na Alemanha, na igreja de Wittenberg, na Alemanha.
E ali ele colocou aquelas 95 teses falando o que deveria ser servir a Cristo, porque ele era um padre e naquela época a igreja não tinha acesso mais à palavra. Os padres liam a Bíblia em latim, de lado, assim, ou de costas, para as pessoas não entenderem mesmo. E eles falavam sobre as indulgências, porque precisava de pagar a Catedral de São Pedro. Então, a pessoa pagava, dava dinheiro, e eles vieram com a história de que o corpo dos entes queridos que estava no purgatório, que tinha morrido, estava no purgatório esperando para ver se ia para o céu ou para o inferno. Quando pagava, ele saía dali do purgatório e ia para o céu. Se não pagasse, ia para o inferno. Desde quando eles precisam de dinheiro? Dinheiro é uma porcaria para Deus. Deus é dono de tudo, tem todo o poder. Só que as pessoas, na sua ignorância, porque não tinha a palavra, porque a palavra que abre os olhos, então acreditava naquilo ali. E Martinho Lutero, quando teve acesso à Bíblia, muitos outros reformadores já tinham tentado, até católicos também, fazer isso, que ele também era, porque não tinha mais igreja, não tinha mais nada, as pessoas estavam cegas, a igreja católica tinha dominado as mentes das pessoas, mas tinha algumas pessoas que acordavam, Martinho Lutero foi um. E ele vê naquele versículo que está Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, ele pensou, se é pela fé, não preciso de sacrifício, não preciso de obra, não preciso de indulgência. Por que indulgência? Ele começou a questionar. Aí ele foi perseguido, os livros dele foram queimados, ele foi escondido porque ele não foi morto, né? Tinham antes, 100 anos mais ou menos antes, John Russo já havia falado, mesmo sendo queimado na fogueira, que havia um que eles não iam conseguir matar, e realmente foi Martinho Lutero. E aí veio a reforma protestante. Aí foi consagrada aquelas 5 solas, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Foram 5 solas. Aquilo ali foi decisivo para a igreja. Aí ele traduziu a Bíblia para o alemão, todo mundo já começou a ter acesso à palavra de Deus. A Igreja Católica perseguiu muito ele, teve muito ódio, porque os planos deles foram frustrados por causa dele. Houve muita morte, muita perseguição, mas foi um dia histórico. Um dia em que o povo acordou por causa daquelas 95 teses que ele colou naquele mural. Aquele mural era um mural informativo que tinha ali, que as pessoas colocavam notícias, e ele teve aquela ousadia de colocar aquilo ali. Ele sabia que aquilo ali ia acabar com a vida dele, com a carreira, porque ele era um professor de teologia renomado, respeitado, mas ele não quis saber, porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente conhece essa verdade, os nossos olhos são abertos, a gente não quer aceitar mais nada. A gente precisa da verdade, porque a verdade acorda a gente, acordou ele, e com isso ele acordou a população. E aí aconteceu isso. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Tem países que não têm, mas nós, graças a Deus, temos. E a gente sabe que a gente pode falar do Evangelho, a gente pode pregar, a gente pode ler, a gente pode aprender. Mas já pensou se não tivesse sido a reforma protestante? Foi no dia 31 de outubro também, o mesmo dia que se comemora o Halloween. Mas nós temos que comemorar isso, a gente quase não ouve falar. É por isso que eu pensei, eu vou fazer um vídeo para poder a gente refletir sobre isso. O que importa para a gente é a palavra de Deus e a verdade, mas o inimigo sempre coloca alguma coisa para distrair as pessoas, para distrair o povo. A palavra distrair parece até destruir, porque enquanto a gente está distraído, o inimigo está destruindo a gente vê que o povo vive distraído aí, é com novela, é com futebol, é com internet, e o que está acontecendo de verdade, por trás das coisas ali, as pessoas nem imaginam. É como naquela época, né? No século XVI, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, 1517. Por quê? Mas aí teve um homem que acordou, e acordou uma... Aí teve reforma na Inglaterra, teve reforma na Suíça, aí foi tendo reforma direto, e ninguém queria mais saber, mas precisava de uma... Aí tem gente que fala assim, mandorinha só não faz verão, faz sim, você faz verão, eu faço outono, inverno, primavera, tudo.
Nós com Jesus somos a maioria. A gente não tem que olhar para a multidão. Tem gente que fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Não, foi a voz de um homem, foi a voz de Deus. O povo estava tudo enganado. E sendo enganado e tapeado e iludido com aquilo ali. Mas glória a Deus que veio a reforma protestante e hoje nós temos a palavra de Deus traduzida no português para nós e a gente tem isso, esse tesouro nas nossas mãos. A gente não precisa ficar enganado e nem iludido e nem comemorando festa maligna. Isso, vamos orar, se possível for, vamos acordar de madrugada, nessa madrugada de hoje para amanhã e orarmos, porque o inferno está lá, ó, lutando para destruir vidas e famílias, mas nós somos mais que vencedores, só que a gente tem que estar atento, não fica distraído, o cristão não pode ser distraído não. E eu já deixo aqui, é isso, hoje esse vídeo, e peço que vocês curtam, né, o meu canal, mostre para alguém, para poder me ajudar, porque aí eu levo mais a palavra de Deus para outras pessoas. Tchau.